prazer inoxidável de receber hoje aqui o grande, o estonteante Raimundo Fagner. E o mais que perfeito, grande Zé Cavalê. Aplausos, por favor. Faz assim, bem musical esse making-off, com essas coisas assim, entendeu? Passar isso. Não, passar isso. Porque montar a bateria, ninguém tem interesse. Depois me chama de Glauber aí. Aqui por dentro, aqui, vai, tudo que você vê é filme. Moderna pra caralho. Passei esse tempo todo andando comigo, e só devo lhe dizer que tenho esse sentimento antigo. Passei esse tempo todo andando comigo, e só devo lhe dizer que tenho esse sentimento antigo. Tambores, 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 tambores. Posso me orgulhar de ser um artista bastante odiado pela uma parte da canalhada musical, mas eu fui o cara que mais gravou com outros artistas, que mais tem parceiros. Se você pegar meu currículo é uma coisa enorme, mas de todos os parceiros com quem eu trabalhei, esse foi o cara. Sei quase nada, pra onde vai, ou por que veio. Eu acho que alguns trabalhos assim, eles se impõem para você, eles chegam até você de uma forma tão imperativa e tal, que você não tem como escapar. Aí, As canções foram saindo de uma forma muito natural, porque essa coisa da parceria é uma alquimia. Ou rola de cara ou não rola, não adianta forçar a barra. E daí para evoluir para uma parceria musical também foi muito rápido, muito fácil. Porque essa promessa que se faz assim, vamos compor um troço, uma canção, essa promessa que se faz para pessoas que se admiram, eu faço a todo instante quando encontro alguém no aeroporto, as pessoas fazem para mim. Mas com o Fagner a promessa se cumpriu, né? Quer dizer, a gente agiu, ele mandou fitas com melodias para eu botar letra, eu mandei letras para ele botar melodia. Quer dizer, em um mês a gente já tinha umas 2, 3 canções caminhadas e não paramos de compor. Um belo drible decide o jogo no grande baile do futebol. Só um artista, um canhoteiro, acende a tarde e inventa o sol. Gostei, vamos ouvir lá, vamos ver lá. E a gente ouviu muita coisa, de Raul Seixas a Paulinho da Viola, de Beatles a Cat Stevens, música africana, música medieval francesa, a gente ouviu um pouco de tudo, foi muito, muito legal, assim, foi um processo super... quase adolescente, assim, sabe, de descoberta. Vamos nos juntar, vamos ouvir música, tomar uma cerveja, tocar violão, cantar coisas do passado, coisas que estão na nossa memória afetiva e tal. É a outra. Dá mais no meio melhor que a minha, pô. Tá nova de riscado. Pô, mexeu minha música toda, cara. Nesse período surgiram várias canções, Palavras e Silêncios, Dezembros, a ideia de fazer a versão para Três Irmãos, que é uma canção medieval francesa, uma canção do século XVI. Acabou a introdução da tua... Três meninos. É isso? é. 3 meninos, 3 irmãos, indo pra escola na periferia. 3 meninos, 3 irmãos, indo pra escola na periferia. Entrar de violeiro, eu nunca vi violeiro chegar sem a viola. Mas é entrar e cantar.
Chegando perto da marginal, era só o que se ouvia. Outros meninos, 3 irmãos, são procurados na fotografia. Todas essas coisas que depois vieram entrar no disco surgiram aí. Essa primeira tempestade mental aí na casa da Praia das Fontes lá. Curiosamente chamada de Praia das Fontes, né? Foi nessa fonte que a gente foi beber. Quando vejo a moça do tempo tocando seus dedos nas nuvens, meu desejo chove, chove, meu desejo chove, chove tanto que inunda a cidade ensolarada. Meu desejo chove, meu desejo chove. O show amadureceu a parceria, quer dizer, a partir do show a gente passou a compor muito mais e alimentar o desejo de levar aquilo para um disco, né? Um material inédito para o disco. Porque no show tinha releituras, eu cantava canções do Fagner, o Fagner cantava canções minhas e tal. Podem voar luzes no lugar, que tu és como Deus crucificado. Mas podem voar tudo morrer, E tu és como Deus crucificado. Eu acho que um detalhe importante disso aí é que a gente foi fazendo as coisas sem ter um objetivo de Já lançar, já nada. Entendeu? Foi fazendo. O próprio disco em si é uma coisa que a gente está fazendo. Há algum tempo A já. gravadora foi acertando depois. Verdade. Tá entendendo? Então a gente foi apostando mesmo Na fluência, na mesmo, fluência da no coisa, no processo. resultado da coisa que a gente ia. Eu tenho muito pouco para dizer. Eu acho que as coisas to be or not to be. Bico de ouro. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino bandido às vezes, me preservo noutra. Rapaz, essa foto foi feita em 1969 na TV Ceará. A gente fazia um programazinho, abria um programa para as estrelas do Rio de Janeiro e São Paulo que iam. E tinha um fotógrafo que ele só fotografava os artistas do Rio e São Paulo. E eu cheguei na sala dele, entrei e falei, pô, você não bateu nenhuma foto nossa e tal? Pode bater uma foto que você vai ser o primeiro cara a me fotografar. Ele era um baixinho, eu não lembro do nome dele, mas ele era fotógrafo da TV Ceará Canal 2 em 1969, quando a gente fazia o programa Porque Hoje é Sábado. E eu falei, botei essa camisa, que eu já achava que era camisa de artista. Tinha uma bata de médico, uma coisa assim, meia verde, não sei onde eu arranjei isso. Eu já usava esse tipo de roupa diferente. E tá aí, descobri essa foto anos depois, então essa com certeza foi a primeira foto já eu fazendo cara de artista. Nem a dor, nem o desejo, ao lábio só cabe o beijo, que é da noite sem o dia. Quisera cantar tal fado, ébrio, febril, assombrado, a raiva da calmaria. Mas as palavras se foram, como rojões que estouram, depois do brilho, a agonia. Tem uma figura que é muito presente no disco, é muito responsável pelo nosso encontro, que é o Fausto Nilo, né? Grande Faustão, parabéns. Se não fosse tu, isso não estava acontecendo. Sabe disso, né? Conheci o Zeca em Fortaleza, conhecia já pelo rádio, ouvia suas músicas. O Fagner todo mundo sabe que eu conheço há 30 e tantos anos aí, parceria e amizade, não só uma relação profissional, mas somos amigos há muito tempo, desde o início da música no Ceará. E o Zeca eu conheci no show em Fortaleza. Descobrimos que a gente já se conhecia há muito tempo também. Ele me perguntou assim, se eu topava fazer alguma coisa com ele de música. Pô, uma surpresa sensacional, porque, como se diz no Ceará, eu não ia me oferecer, mas eu estava propenso, eu estava achando bacana essa possibilidade. E daí começamos a fazer umas canções. Se eu não me engano, a primeira dela foi uma música chamada Antes, e outra, essa música foi gravada pela Kátia Freitas, cantora do Ceará, e fizemos também o Palavras e Silêncio,
E daí começamos a compor e ocorreu também que ele encontrou-se com Fagner no Rio de Janeiro através do Serginho Natureza. Pois é, eu não sei bem se eu cheguei, acho que eu fui chegado no projeto. Mas na verdade eu conversava, Zeca, meu irmão, meu amigo, meu parceiro. E eu, lá no fundo, tinha uma coisa, eu achava que tinha um vínculo dos dois, etc. Mas nunca toquei nesse assunto. E o Fagner, sempre que eu falava com ele sobre outros assuntos diferentes, o Fagner dizia, pô, você conhece Zé Cabaleiro? Você conhece, Fagner? Eu também vou fazer como o Zeca, não vou imitar o Fagner, não vou saber fazer direito. E ele, então, pois é, eu gosto desse cara, você podia falar com eles? Claro, eu não quero mais é que vocês se encontrem, aliás. Fazer aqui um close, que seja tudo bem enquanto dure, bom enquanto duro. Vocês dois, por muito tempo pra mim foram só nomes, né? Eram só 2 nomes, mas 2 nomes marcantes. Quando eu conheci o Fausto, a primeira coisa que eu falei pra ele, né? Eu falei, pô, finalmente você tem um rosto agora, né? Seu nome tem um rosto. Eu acho que o disco é oportuníssimo, não é? Porque realmente faz uma ponte, mas não uma ponte, não se diga entre o passado e o presente e o futuro, é uma coisa que une todo dentro de uma verdade, né? É um disco de verdade. Eu acho que trata de 2 pessoas que afora o talento, né? Tem como premissa básica e como colocação básica, estética, artística do seu trabalho, a verdade, falar francamente. Eu acho que é um disco franco, um disco aberto, um disco de coração. Como diria o cantor de bolero, como diria o cantor de bolero, ninguém pode destruir o coração de um homem sincero. Ninguém pode destruir o coração. Eu penso que esse Nordeste mais longínquo, esse Nordeste mais longínquo mesmo, mais acima da Bahia, mais próximo do norte, né? É naturalmente mais brega. Deus, Deus. Sim, do Deus pra frente. Deus. Cantor de bolero. Por favor, eu quero te apresentar aqui um cantor de bolero cearense. Raimundito. Você não me ama, eu lamento. Só quer gasolina e piscina. Só sente tesão pelo vento. O Maranhão é ali quase Amazônia, né? Então a música do norte chega muito forte, houve muito carimbó de pinduca, muito bolero brega mesmo, né? Maurício Reis, Lindomar Castilho, Reginaldo Rossi. Garçom, isso não é mais hora de estar passando o som. Se assim nós vamos perder a voz e lá menor em ré maior e também vou ficar. Vai lá que o meu grande amor em meu coração. E a gente ouvia isso na verdade, sem filtro nenhum. A gente ouvia porque era onipresente, porque tocava em todo lugar, no alto-falante da cidade, na quermesse, entendeu? Naquele programa da tarde que o cara oferecia, de Rosicleide para Ademir, entendeu? Querida, de todas as mulheres que amei na vida, Você foi uma delas. Por obséquio não deixe mais mensagens no meu celular, já que você não me ama, para que me provocar? Tchá, tchá, tchá. estamos indo gravar a canção Serenata Sem Estrelas. E eu quisera ter a música do mar, as frutas do pomar,
Antes da chuva vir. Não, eu acho que... Por quê? Eu morei no Rio de Janeiro, eu discordo disso aí, o pessoal que trabalha. Ontem eu falei isso pra uma Trabalha. amiga. Só a novidade, o que há de novo aqui é que o compartilhamento entre trabalho, lazer e vida Putaria. é mais bem distribuído que nos outros lugares do Brasil, é menos rígido, mas a moçada dá um duro. Rapaz. Quando eu morava aqui, por exemplo, eu trabalhava à madrugada até 3 da manhã, é um hábito que até hoje eu estou me adaptando de volta para o Ceará, porque lá eu não preciso, eu preciso de manhã, eu preciso estar acordado. Como eu sabia que até 11 horas na área da fonografia não acontecia nada, aí eu trabalhava de madrugada, como todo mundo faz. Por isso que eles acordam tarde por isso, porque o pessoal vira muita noite aqui. No Rio tem muito isso também. É verdade, eu funciono assim também. Sempre tem que trabalhar até de madrugada, de manhã não existe. Porque a noite aqui é agradável também, né? A noite Muito agradável. É, porque aí você dá aquele voo de vampiro, entendeu? Quando todo mundo dormiu, aquele silêncio. Isso pra poesia é ótimo, entendeu? Não é não, Sérgio? A temperatura mais amena é a hora certa para Desce, toma aquele show. A gente fica dono de todas as palavras, porque ninguém está usando as palavras, elas ficam só para nós de noite, entendeu? Acho que sempre dá o gravata. Que tem mais concentração de vagabundo por metro quadrado aqui, tem, né? Porque a cidade propicia isso. Como em Salvador. Não, é verdade. Na Suécia é menos provável que se arraste. É menos provável. Não vagabundear os parques, né? Não, mas fica difícil, né? Pensar em trabalho, aquela coisa paulistana de trabalhar é mais complicado. Tomar uma cerveja, aquela coisa, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor, né? Que Chico Sainz dizia. E não faltava mais pra trabalhar. Dali era 1, era 2, era 3, e não era ponteio. Serei o primeiro maranhense. Amaunoense. Honorário. Como é que seria isso aqui? Honorário. Entre oroense e amaunoense. Tu sabe que não? Maranhense. Fiz até um juramento de entrar pro convento se parasse de beber. Mas depois que eu fiz a jura, descobri uma quebra pura e tô bebendo pra valer. Mas depois que eu fiz a jura, descobri uma quebra pura e tô bebendo pra valer. Olha, adiantado da hora, tira a conta, vamos embora que eu preciso descansar. Bebida não é brinquedo, amanhã de manhã cedo a gente tem que trabalhar. Tu sabe que todos os rauentes Que eu conheci. que nós conhecemos, nós fomos os piores que tiveram. Por isso que a gente se deu bem, professor. A gente, tanto eu como o Fagner, somos apaixonados por futebol. Eu notei que no meu trabalho, apesar de ter uma ou outra referência, nunca houve uma música cujo tema fosse o futebol. Na dele também não me recordo. Só a trilha do filme do Zico. A trilha do filme do Zico, mas não é nada assim, um disco de carreira, alguma canção que caracterizasse. E o repertório brasileiro é muito cheio de canções, assim, de ódios ao futebol, né? Chico Buarque, Skank, todo mundo tem uma, Luiz Américo, tem vários casos aí. E eu falei, pô, se a gente vai fazer um disco, isso é uma paixão conhecida nossa, assim, esse amor pelo futebol. Por que não ter uma canção sobre futebol? Eu não conheci o Canhoteiro. O Canhoteiro, quem conheceu são esses dois velhos aqui. Eu conheci Pelé, Garrincha, joguei contra Garrincha, joguei com Pelé, Zico, Platini, Falcão, Rivelino, Sócrates. Joguei. Isso aqui só fica tudo na memória, na saudade. Pode copiar, isso é papo de velho. Pode copiar aqui, que é papo de velho aqui. Tu tá falando das fotos, vai descolar as fotos? Vou descolar uma as cópia fotos das e vou fotos? descolar entrevistas. Ele pode fotografar e usar isso no clipe. Então, as fotos pá. Claro, se usa em clipe, Viu? fixa também. Agora de movimento Esse papo tem no mínimo, meu entrevista querido, dele. 50 anos. Eu sou um jovem. Mas aí a gente não queria fazer uma coisa muito óbvia assim, uma louvação ao futebol simplesmente. E pintou por acaso uma conversa sobre Canhoteiro, que é um jogador maranhense da cidade de Coroatá, meu xará, José de Ribamar, como eu, com o nome do santo, e que surgiu para o futebol no Ceará, se revelou aqui no Ceará e se consagrou definitivamente no São Paulo Futebol Clube, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e tal.
Eu achei que era emblemática a trajetória dele, o cara que vai no Maranhão, nasce no Maranhão, passa pelo Ceará e vai para São Paulo, quer dizer, é um pouco a nossa história também e perpassa as nossas histórias, né? Eu sou maranhense, Fagner cearense, quer dizer, era uma associação interessante que não era muito óbvia. Não, né? Passou por cima da barragem. E pegamos ele como um exemplo assim do futebol malandro, do futebol de várzea, né? Do futebol maroto, moleque e tal. O próprio Suicida também, meio junkie, era um cara, né, que bebia muito, boêmio, que contam que teria sido cortado da seleção de 58 por causa da vida boêmia, dos hábitos boêmios. Então tem uma coisa toda, né, um anjo torto mesmo, assim. Se eu tivesse que definir os estilos da gente no campo, eu diria que eu tenho um futebol mais cadenciado, mais faço a ponte ali entre o meio campo e o ataque. O Fagner é o atacante rompedor, impetuoso, que pega a bola, limpa o lance, chuta. Ele é goleador, o Fagner, tem estilo. Eu sou mais o toque de bola, sou mais o garçom ali. Como isso é no palco, eu não sei. Um anjo torto, um canhoteiro, um São José de Ribamar, um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará, um pé de ouro, um peladeiro, mata no peito e beija o sol. Balão de couro, bola de feito, mas que perfeito é o futebol. Corre e dispara para as gingaizás, mas o zagueiro vai pro chão. Esse já era, não levanta mais, outros virão. Fita canhota voa samurai, lá vai a bola, bala de canhão. Seu pé direito é a bomba que distrai, o esquerdo é o coração. Foi bom pra você?